Olá, gente, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde a vocês que estão chegando. Nós vamos conversar hoje sobre o transtorno pós-traumático que muitos de nós estamos vivendo aí, estamos todos muito cansados nesta pandemia e eu vou pedir para doutora, deixa eu pedir aqui chamar ela, a doutora Aline Machado Oliveira. Ela é médica psiquiátrica. Oi, doutora Aline. Bem. Tudo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Acontece Curitiba. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão importante, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Doutora Aline está fazendo um chiado. Aí. Eu não sei se é fone, alguma coisa. Acho que vou em um outro lugar, então, para não ter o chiado. Vamos ver se melhora. É. Isso, agora melhorou. Tudo bom com a senhora? Ótimo. Doutora Aline, então vamos conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Que é esse estresse pós-traumático que todos estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Sim. Doutora Aline, no que se caracteriza um trauma e a partir de quando nós podemos falar que estamos sofrendo por algum acontecimento? O trauma que caracteriza, que vai ocasionar o transtorno do estresse pós-traumático é todo acontecimento que coloca a vida do indivíduo em risco, que coloca ele em risco de morte ou de lesão no seu corpo, ou então quando algo assim acontece com alguém próximo a ele. Mesmo que aconteça com o filho, com a mãe, com a esposa, o indivíduo pode desenvolver o TEP também, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, os traumas relacionados ao TEP são esses traumas que podem trazer uma lesão no corpo do indivíduo ou até mesmo levar à morte. E de todos os indivíduos que sofrem um trauma, mais ou menos 20% desenvolvem o transtorno do estresse pós-traumático, ou seja, o ser humano está preparado para passar por traumas e não ficar com um transtorno, não desenvolver um transtorno psiquiátrico. Mas cerca de 20% acaba desenvolvendo o transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT. Doutora, a gente ouve muito frases como fulano está estressado, ou está estressado hoje, são aquelas frases que a gente escuta quando a gente dá aquela explosão, né? Dando a impressão sempre que o estresse vem na voz. Mas muitas vezes o estresse está dentro da gente e não necessariamente só quando a gente fala. A gente vai acumulando isso fisicamente, né? Como que a gente consegue identificar isso? Que a gente está se estressando e não manifesta isso simplesmente quando explode? O transtorno do estresse pós-traumático, ele vai se manifestar no corpo, na mente e nas emoções do indivíduo. Então, por exemplo, quando alguém desenvolve o TEPT, essa pessoa ela fica mais desanimada e sem esperança, ela desenvolve sintomas muito parecidos com a depressão, ela começa a ter uma crença de que ela não vai vencer esses sintomas, de que ela não conseguirá mais fazer nada na vida, que nada na vida dela dará certo, ela tem uma tendência a se isolar, e coisas que antes lhe davam prazer já não dão mais prazer. Então, se essa pessoa gostava de ler, de caminhar, de conversar, ela acaba abandonando todas as atividades que antes lhe davam prazer. E ela também começa a ter revivências de traumas. Por exemplo, alguém que sofreu um assalto ou que sofreu um abuso sexual. A pessoa não quer lembrar daquele trauma, mas o trauma acaba vindo à memória contra a vontade dela. Ela começa a ter flashbacks, que são lembranças intrusivas do trauma, e às vezes até acontece dela sentir o corpo dela como se o trauma tivesse acontecido de novo. Então ela fica... O áudio está ruim. O áudio, seu áudio. E agora melhorou? Vamos ver se vai agora.
Então, essa pessoa pode ter flashbacks, que são lembranças intrusivas, e sensação de que o trauma está ocorrendo de novo. Ela sente taquicardia, sente medo, fica alheia ao ambiente ao redor, e para ela é como se ela estivesse vivendo o trauma de novo. E essa pessoa também acaba tendo problemas para dormir, acaba tendo sonhos ou pesadelos com o trauma, sonhos recorrentes, e ela procura evitar lembrar do trauma. Então, por exemplo, se ela foi assaltada em determinada rua, ela começa a evitar a todo custo passar por aquela rua. Se ela sofreu um trauma em casa, ela já não vai querer ficar na casa dela, porque tudo que lembra o trauma, ela passará a evitar. E isso acaba trazendo grandes prejuízos para a vida do indivíduo. Doutora Aline, durante o último ano foi muito incorporado na nossa rotina a palavra gatilho, né? O que significa em termos de pessoas que possuem transtornos? Porque tudo parece que agora está vindo, né? Tudo parece estar vindo à tona com a pandemia, né? Muitos sentimentos que estavam guardados parece que estão vindo nesse tal de gatilho, né? O gatilho, para quem tem o transtorno do estresse pós-traumático, é qualquer objeto, situação, às vezes até um cheiro ou uma música que lembre o dia do trauma. Então, por exemplo, se uma pessoa sofreu abuso sexual e estava tocando determinada música, toda vez que ela ouvir essa música, a música vai remetê-la ao trauma novamente. Então, a música foi o gatilho. E agora, toda a população mundial está sob o risco de desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático em função da pandemia. Nem todos nós adoecemos, nem todos nós tivemos o Covid, nem todos nós perdemos familiares ou amigos com Covid, mas mesmo assim, essa situação de nós sabermos que existe um vírus, que esse vírus é invisível e que qualquer um de nós pode desenvolver a infecção pelo Covid, toda mudança que houve nas nossas rotinas, não poder mais sair de casa, trabalhar em casa, não poder ver os familiares e amigos, não poder beijar e abraçar, ter que usar a máscara o tempo todo, tudo isso é uma situação traumática. Então, muitas pessoas estão desenvolvendo o transtorno do estresse pós-traumático em função da pandemia. E o que é o gatilho? Até mesmo sair na rua e ver os outros de máscara, você vê que está todo mundo de máscara, inclusive você, já pode desencadear aquele medo, aqueles sintomas de medo intenso e irracional, que é o que sente aquele que tem o transtorno do estresse pós-traumático. Então, a gente pode dizer que nós já estamos vivendo um pós-trauma em relação à pandemia, considerando que ainda estamos vivendo este caos? É que nem todas as pessoas vão desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, né? Mais ou menos 20% das pessoas desenvolvem. Então, sim, muitas pessoas já desenvolveram o TEPT em função da pandemia e outras ainda irão desenvolver. Porque o estímulo, ele pode desencadear o TEPT, mas isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, ele pode ser sutil, pode ser mais sutil em algumas pessoas, ele tem níveis. Sim, algumas pessoas desenvolvem sintomas mais graves e outras sintomas menos graves. Mas, por exemplo, o mesmo estímulo não vai causar o TEPT em todas as pessoas. Por exemplo, alguém pode ficar 40 dias na UTI com Covid e não desenvolver o TEPT. E outra pessoa que apenas precisou ir na emergência e sequer ficou internada pode desenvolver o TEPT. Então, as pessoas têm sensibilidades diferentes à mesma intensidade de trauma. Mas é que muita gente, por exemplo, está deixando de fazer coisas até por causa da pandemia, né? Deixando de ir ao médico, deixando de ir ao dentista, deixando até de ir ao mercado. Tem muita gente que realmente está com trauma, mesmo sem ter alguém à sua volta assim contaminado, ou mesmo sem ter tido alguma perda na família, de amigos, etc. e tal, porque a gente está numa avalanche de notícias muito negativas, óbvio, né? Nós estamos tendo muitas perdas diárias no Brasil, a vacina que não caminha, então a gente está tendo muitas perdas brasileiras, né? Então as pessoas estão desenvolvendo esse pavor, né? Tem alguma dica que a gente possa usar para amenizar um pouco o nosso emocional?
O ideal é evitar o excesso de informações, evitar ficar o dia inteiro com o noticiário ligado, o dia inteiro procurando saber quantas pessoas adoeceram, quantas foram internadas. O ideal é a pessoa saber que tem que se cuidar, mas não ficar com foco na pandemia, tentar se concentrar em outras coisas, em atividades prazerosas, atividade física, se focar no trabalho ou nos estudos, mas não ficar focada na pandemia, porque o excesso de informações acaba sendo muito prejudicial para a mente do indivíduo. Mas a gente, por exemplo, a gente sabe que tem que usar álcool gel, a gente sabe que tem que fazer distanciamento social. Como que a gente pode, por exemplo, lidar quando a gente vê que as pessoas, muita gente, não faz distanciamento, não usa máscara, faz aglomeração, faz festas clandestinas? Como? Essa foi uma pergunta que eu recebi. Como lidar com esse sentimento de raiva que você fica com essas pessoas, sabendo que mais tarde, ou ocasionalmente, ou talvez elas se contaminem e vão usar a vaga de UTI de outras pessoas que estão se cuidando, vão contaminar familiares que estão se cuidando? Como que a gente lida com essa raiva? É que, na verdade, nós temos que ter consciência que nós não temos o controle de todas as situações, nós temos apenas uma ilusão de controle. Então, assim como nós não controlamos as pessoas que usam drogas, as pessoas que dirigem alcoolizadas e podem matar um inocente, nós temos que ter consciência que cada um vai fazer aquilo que a sua consciência manda. Então, se as outras pessoas estão fazendo festas clandestinas, não estão usando máscara, não estão respeitando o isolamento social, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu tenho que saber que a vida é assim, nós não temos o controle das atitudes das outras pessoas. Então, cada um tem que fazer a sua parte e ficar em paz, ter a sua consciência tranquila e saber que está fazendo a sua parte. Se o outro não está fazendo a parte dele, eu não tenho como controlar isso. A gente não tem controle de nada nessa vida, né? Infelizmente, né? E, doutora, será que não tem gente colocando na conta da pandemia algo assim que já sofria anteriormente? Por exemplo, o número de divórcios foi muito alto, né? Pelo que a gente viu, né? Assim como a procura de casas maiores. A gente pode estar jogando na pandemia, por exemplo, esse descontentamento que a gente já tinha? É que a pandemia, o isolamento social, acabou evidenciando muita sujeira que estava debaixo do tapete. Então, por exemplo, assim, um casal que já vinha infeliz há 20 anos, eles conseguiam disfarçar essa infelicidade porque viviam na academia, no trabalho, na casa dos amigos, evitavam se ver. E agora, como às vezes o casal trabalha de home office, os dois juntos, os filhos também estão ali, os problemas ficam evidentes, não tem mais como esconder. Então, com certeza, o número de divórcios aumentou porque as pessoas estão tendo que enfrentar os problemas que já existiam. E muitos desses não foram causados pela pandemia, eles foram apenas evidenciados pela pandemia. Eu recebi aqui uma pergunta dizendo que a senhora falou sobre a constante vivência latente do trauma em quem já viveu. Então, perguntando em relação às crianças, como identificar que tem algo errado? A criança, ela vai mudar. Se era uma criança extrovertida, alegre, que brincava, segura, uma criança que não era tímida com pessoas desconhecidas, ela vai mudar o comportamento. Então, a suspeita do trauma na criança é quando ela muda o comportamento dela, muda os hábitos. Às vezes, uma criança que dormia bem começa a ter pesadelos, a ter insônia. Uma criança que já ia no banheiro sozinha começa a fazer o xixi e o cocô na cama ou na roupa. Então, os pais têm que estar muito atentos ao comportamento da criança, ao jeito dela. E quando isso começa a mudar, esses pais têm que levar essa criança para uma avaliação com o pediatra ou com o psicólogo, porque pode sim ter acontecido alguma situação traumática. Doutora, por que grande parcela, né, pelo menos dos brasileiros, adotaram comportamentos tão infantis diante de algo tão sério quanto a pandemia? Eu acredito que as pessoas que adotaram comportamentos infantis, elas estão usando um mecanismo de defesa que se chama negação. A negação é quando nós negamos algo ruim, algo desagradável na nossa vida e nós preferimos fingir que aquilo não existe. Então, as pessoas que optaram por frequentar festas clandestinas,
por não usar máscara, não respeitar o distanciamento social, elas estão utilizando esse mecanismo de defesa, elas estão optando por fingir que não existe um problema, que não existe um vírus e que não existe a possibilidade de adoecer. Na verdade, a maneira como cada um reagiu à pandemia tem a ver com o próprio amadurecimento das pessoas. A pessoa mais madura encara a realidade e aceita que a rotina dela terá que mudar. E as pessoas mais imaturas reagem com intensidade, da mesma forma que elas reagem nos outros acontecimentos da vida delas. Outra pergunta aqui, doutora, que chegou. Uma pessoa já diagnosticada, como ela pode evitar episódios de crise? Essa crise de estresse, de pânico, como que ela pode fazer? Ela precisa procurar um atendimento especializado. O principal tratamento do transtorno do estresse pós-traumático é com a psicoterapia, que pode ser feita tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo. E se existe a necessidade de medicação, essa medicação vai ser prescrita pelo psiquiatra. Mas não tem como ela evitar esses sintomas, ela tem que se tratar, ela tem que passar por uma escuta especializada, falar sobre o trauma, que alguém está preparado para ouvi-la, e através do tratamento, a vida dela aos poucos vai voltar ao normal. Mas ela mesma, a atitude que ela pode tomar, além da busca pelo tratamento, seria a prática de meditação, atividades físicas, tentar pensar em coisas boas, enfocar naquelas coisas que estão bem na sua vida, não focar no problema, tentar não focar naquilo de ruim que aconteceu. Mas o principal para evitar novas crises de ansiedade ou de estresse causado pelo transtorno do estresse pós-traumático é buscar o tratamento especializado. Assim, doutora, por exemplo, assim, as pessoas que são diagnosticadas com Covid, eu acho que deve dar um medo muito grande, porque a gente vê que as pessoas às vezes estão bem e de repente, do nada, elas vão para o hospital. E nós tivemos um caso de um conhecido nosso que a irmã dele pegou e estava bem, de repente ela foi para o hospital, do nada ela foi entubada e faleceu. E ela estava bem, e do nada, quer dizer, de um momento para o outro, ela acabou agravando e faleceu. E tem pessoas que, graças a Deus, a maioria consegue... Mas eu acho que deve dar um pânico muito grande nas pessoas que são diagnosticadas, porque parece que evolui muito rapidamente, e você não sabe muito bem, não tem muito conhecimento dessa doença. Eu acho que é isso que apavora tanto as pessoas, né? Porque você está bem e, de repente, você não está mais, né? Tem alguma coisa para essas pessoas, talvez seja isso que essa pessoa está perguntando, né? Como evitar esse trauma, esse medo do que pode acontecer, né? Na verdade, a própria pessoa vai poder fazer pouca coisa. Quem pode fazer algo para tornar essa experiência de ir ao pronto atendimento, de internar no hospital, talvez internar em UTI, são as próprias equipes. E as equipes já estão fazendo o que elas podem, o que é possível. Por exemplo, hoje eu vi uma reportagem na televisão sobre as equipes das UTIs, elas estão fazendo chamada de vídeo para que os pacientes dentro das UTIs Covid possam conversar com os familiares, para que os familiares possam ver o paciente, ver que ele está bem. Então, quem mais pode ajudar para que a situação não seja traumática, na verdade, são as equipes médicas, a equipe de enfermagem, através de um atendimento humanizado ao máximo possível, para que esse paciente não se assuste tanto, para que a família tenha notícias frequentes da pessoa que está internada, possa ver a pessoa através das chamadas de vídeo. Essas são medidas que podem tornar esse acontecimento menos traumático possível. Mas a situação certamente será assustadora para qualquer um de nós, se amanhã nós precisarmos de atendimento e evoluirmos para uma internação hospitalar por Covid, nós vamos ficar muito assustados. Mas o atendimento dos profissionais, quanto mais humanizado ele for, menos traumática será essa experiência para o paciente. E eu acho que a gente também, estamos todos muito cansados, porque a morte não é um assunto que a gente gosta de falar, né? Mas hoje em dia, qualquer rede social que você entra, ela tá ali, né? O tempo todo. As redes sociais, que era uma coisa que nós fazíamos, por exemplo, para nos distrairmos, para sair um pouco do noticiário, tudo. Você entra no Facebook, por exemplo,
é uma tristeza, né? Eu praticamente não entro mais no Facebook porque é um obituário, né? Toda hora tá na timeline mortes, amigos que se foram e conhecidos de amigos. É muito triste, muito carregado isso. Então, acho que as pessoas estão realmente. Eu fiz uma live até com o Tico Santa Cruz segunda-feira e ele até comentou, nós não estamos todos no mesmo barco, cada um está num iate, um está no iate, outros estão num bote salva-vidas, outros estão sem colete. Nós estamos muito cansados e esgotados e traumatizados com tudo isso que está acontecendo, né? Na verdade, por exemplo, o que que eu faço? O que que eu implantei na minha rotina? Eu procuro não ter notícias sobre o Covid, porque como eu não sou médica infectologista, nem emergencista, não trabalho no atendimento das pessoas que estão com a infecção, não tem por que eu ficar super informada sobre tudo que está acontecendo, não vai fazer diferença no meu dia a dia. Então, eu também evito as redes sociais, evito os telejornais, procuro me informar de outras coisas, de outros assuntos, porque senão a minha rotina também se tornaria insuportável, seria insuportável para mim esse excesso de informações. Então é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem. Não evite o excesso de informações, não vai fazer diferença na sua vida você ficar sabendo todos os dias quantas pessoas internaram ou quantas pessoas morreram. As pessoas precisam se ocupar suas mentes com outras coisas, com atividades prazerosas, com atividades que eles têm prazer. E sim, a pandemia, ela está afetando a todos nós em graus diferentes. Tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que adoeceram, tiveram a infecção, outras perderam familiares. Então, ela está nos afetando em graus diferentes e eu acho muito importante que nós exercitemos a solidariedade, que aquelas pessoas que estão mais inteiras, que estão sofrendo menos, ajudem aquelas que estão sofrendo mais. Que nós possamos nos doar para o nosso próximo, que nós possamos fazer campanhas para agasalhos, para alimentos, que os profissionais possam fazer atendimentos gratuitos para aquelas pessoas que estão precisando, porque a solidariedade é muito importante nesse momento, que nós estamos sofrendo coletivamente, mas cada um de nós sofre em graus diferentes. E doutora, falando assim, agora considerando esse momento histórico que nós estamos vivendo, quais os impactos que irão afetar os trabalhadores de áreas conhecidas como essenciais, por exemplo, as pessoas que trabalharam em supermercados, por exemplo, postos de gasolinas, farmácias, e que não pararam nenhum dia? Certamente as pessoas poderão desenvolver transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, insônia, e aqueles profissionais que lidam com as pessoas que estão adoecendo com Covid, por exemplo, técnicos de enfermagem, médicos, pessoas que fazem a limpeza nos hospitais ou nos pronto-atendimentos, esses profissionais estão adoecendo. Está acontecendo já um aumento no consultório da procura destes profissionais que desenvolveram quadros de estresse pós-traumático em função desse dia a dia com a Covid, com a infecção, porque é muito pesado para eles. Isso eu ia perguntar, inclusive, para a doutora, como vai ficar, como a senhora acha que vai ficar a avaliação deles sobre a vida após essa vivência? Porque, nossa, eles devem estar muito esgotados. Eu acredito que essas pessoas estão amadurecendo e que elas precisam da nossa ajuda. É preciso que os médicos que não fazem plantão pensem em voltar a fazer plantões para não sobrecarregar aqueles que já estão lá nas emergências desde março do ano passado. É preciso que os profissionais tentem não se sobrecarregar, não pegar plantão demais, não trabalhar em excesso se eles puderem. É preciso que a sociedade se organize para abraçar esses profissionais e para tentar tornar o dia a dia deles e a rotina deles menos pesada. Porque se eles adoecerem, quem que vai estar lá quando nós precisarmos? Então, nós precisamos cuidar desses profissionais para que eles não adoeçam e para que eles se mantenham bem para poder nos atender. Doutora, qual que vai ser, na sua opinião, o impacto da nossa sociedade levando em conta esse sentimento de tristeza que tem sido tão recorrente? Eu acredito que mais pessoas desenvolverão quadros depressivos ou quadros ansiosos, quadros de transtorno do estresse pós-traumático, insônia.
Acredito que as pessoas buscarão mais o psicólogo, o psiquiatra e precisarão mais olhar para a sua saúde mental, porque certamente a saúde mental das pessoas já está sofrendo desde março do ano passado e nós ainda veremos nos anos vindouros as consequências disso tudo que nós estamos passando agora. Certamente a saúde mental precisará ser olhada com muita atenção para que as pessoas que estão sofrendo mais e que irão sofrer mais possam receber o atendimento necessário nessa área. A senhora falou também sobre amadurecimento, e muita gente achava que era maduro antes da pandemia, né? Sim, muita gente achava. É que, na verdade, só com as dificuldades da vida nós acabamos testando a nossa maturidade, vendo quanto estávamos preparados ou não para determinadas situações. Então, certamente, muitas pessoas se achavam maduras, mas agora estão percebendo que estão tendo bastante dificuldade de suportar o isolamento social, os adoecimentos, a perda de emprego, os términos de relacionamento, tudo que acabou acontecendo em função dessa situação extrema que nós estamos vivenciando. As pessoas tiveram que aprender a olhar mais a si mesmo, né? E a conversar entre si, né? Com as pessoas que convivem dentro do mesmo ambiente, né? Marido com mulher, pais com filhos, coisas que acho que a gente... eu faço, mas tem muita gente, eu acho que não costuma fazer, ter esse diálogo dentro de casa, né? Eu acho que isso afetou até muita gente, né? Muitos relacionamentos mesmo, né? E, doutora, a senhora acha que houve avanço no cuidado mental? Eu acredito que sim, porque muitas prefeituras se preocuparam em organizar os atendimentos de saúde mental para a população, os profissionais. Muitas entidades médicas e de psicólogos se organizaram para oferecer atendimento gratuito para a população e para os profissionais da saúde também. Então, eu acredito que sim, que a saúde mental está sendo olhada com mais atenção, com mais cuidado, e está havendo uma preocupação da sociedade em geral nesse cuidado necessário com a saúde mental. E, doutora, para encerrar, para não ficar muito longa, a senhora acha que havia muita gente que reprimia os sentimentos e agora, com esse isolamento, com a pandemia, teve que aprender a lidar com seus fantasmas? Sim, muita gente acabou tendo que lidar com seus fantasmas porque não tinha para onde fugir. Não podia ir para academia, para casa dos amigos, para festa. Então, muitas pessoas começaram a se olhar, a se dar mais atenção, a prestar mais atenção nos seus sentimentos, e isso levou à busca do psicólogo, do psiquiatra, do médico, para ver o que está acontecendo e para lidar com essas emoções. Alguma dica para deixar para as pessoas, doutora, que estão nos acompanhando? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode lidar com esse dia a dia que nós estamos vivendo? No dia a dia, procurar incluir atividade física, alimentação saudável, ter uma rotina, não ficar dormindo fora de hora ou comendo bobagem, tentar manter uma rotina. Levantar de manhã, colocar a sua roupa de trabalho, mesmo que você vá trabalhar de casa, colocar a sua roupa, se arrumar, como que você fosse sair. Colocar atividades prazerosas na sua rotina, ter um hobby. Rotina também foi algo que a gente teve que remodelar, né, doutora? Sim, com certeza. Tentar manter a sua rotina o mais próxima do que ela era e o mais tranquila, calma e prazerosa possível. Evitar o excesso de informações. E se você desconfia que pode ter desenvolvido um transtorno psiquiátrico, como transtorno de estresse pós-traumático, ou um quadro depressivo, ou uma alteração no sono, procure o psiquiatra ou o psicólogo, faça uma avaliação, inicie o tratamento quanto antes, não deixe esses sintomas piorarem, esse quadro se agravar, porque quanto antes você inicia o tratamento, principalmente no transtorno de estresse pós-traumático, melhora a resposta ao tratamento. Então, não é bom que as pessoas posterguem a procura pelo profissional. Doutora Aline, muito obrigada, então, por estar aqui com a gente. Eu vou deixar, a live salva. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Estamos sempre aqui. Quando quiser voltar a falar com a gente, por favor, entre em contato novamente. Eu vou deixar a live salva para vocês. Vou colocar também no nosso canal do YouTube. Doutora Aline, muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço.
Tchau, gente. Boa tarde para todos. Se cuidem, álcool gel, distanciamento social e máscara.